Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael Ifacunlê, meu Macoiú, Sarabá, Colofé, Mojubá, Aurê, Aboru, Aboiê, a todos. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é genética e cabala, odologia, né? São assuntos que na prática não tem nada a ver, mas nos permite fazer analogias para poder entender um pouco melhor sobre esse assunto. Eu peço desculpa, eu estou com um pouco fanho, porque eu estou gripado, mas o que importa aqui é a informação. Desde já, peço que você possa curtir esse vídeo. Se for o caso, compartilhe com pessoas interessadas ou nos grupos de espiritualidade que você participa e ative as notificações do canal. Como eu disse, hoje nós vamos tratar sobre cabala, sobre odologia, tá? Porém, fazendo aí algumas analogias com a genética, tá ok? Por que eu resolvi trazer esse assunto hoje? Bom, o que acontece? Muitas pessoas de primeira viagem, muitos primeiriços, as pessoas que estão iniciando, né? No mundo oracular, no jogo de búzios, no Eredilogum Ifá, ou as pessoas que estão aí estudando os odus, isso é algo que acontece principalmente com aqueles que estão começando, iniciando. Eles tendem, a primeira coisa que eles querem aprender é fazer a cabala, fazer a odologia, né? Fazer a famosa cruzinha dos odus. E ao aprenderem isso, eles, em geral, né, em sua grande maioria, caem em dois processos, que é a generalização e o determinismo. A generalização é achar que aquilo ali é igual para todo mundo. E o determinismo é achar que aquilo ali está determinando a sua vida. Primeira coisa, que a odologia e a cabala, ela é algo estático. Ela é baseada na data de nascimento ou em algumas datas específicas, né? A gente tem a odologia, a cabala do nascimento, mas a gente também pode fazer outras maneiras de cabala e odologia relacionada a eventos, a outras coisas, né? Mas a maioria, né, o que é propagado na internet, a maioria que as pessoas aprendem é justamente fazer a odologia do nascimento, né? E ali é a primeira coisa, né? Eles ficam afoitos para entender o que cada número significa em cada posição, e eles caem nesse erro, né, da generalização e do determinismo. Não só eu, como muitos outros sacerdotes e estudiosos falam sobre isso. E eles sempre falam, olha, eu faço a odologia, eu faço a cabala para todo mundo, mas não interpreto para quase ninguém. Ou eu faço a odologia e a cabala para todo mundo, mas quase nunca eu falo para os consulentes sobre ela. A gente utiliza a odologia, a gente utiliza a cabala, né, porque ela nos dá informações preciosas. Porém, a odologia, a cabala, ela não nos permite fazer alguns diagnósticos, ou a maioria dos diagnósticos espirituais que as pessoas procuram e querem, né? Isso justamente é o que eu falei lá no determinismo. Então elas acham que tem um problema X na vida dela e aquilo está relacionado a determinado número, né? Outras confusões que existem nesse assunto, cabala e odologia, são os extremos da interpretação. Tem pessoas que colocam o determinismo positivo, né? Ou seja, vai interpretar aquelas informações e só vai pegar as coisas boas e falar, olha, você é assim, tem isso, tem aquilo outro. Outros caem no lado da exageração negativa, né? Tudo de ruim, todas as informações negativas, e começa a falar aquilo para as pessoas, tá? A pessoa que baseia, né, a sua vida, que baseia as suas consultas e que baseia seus diagnósticos na cabala, muito provavelmente ela erra muito. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, a cabala é algo estática, calculada a partir da data de nascimento. A gente deveria recorrer à cabala ou à odologia, né, quando a gente já tem outros diagnósticos, quando a gente já tem bem delimitado quais são os sinais e sintomas, né, os signos e sintomas que a pessoa manifesta na vida dela. Se você fizer uma cabala para uma pessoa e começar a ficar falando de personalidade, coisas nesse sentido, acaba nem tendo muito sentido. Por quê?
Porque a pessoa já sabe da personalidade dela, ela já sabe muita coisa ali. Né? A Cabala e a Odologia é uma ferramenta muito interessante, porque ela nos dá pontos que a gente pode explorar, de qualidades que a gente talvez deveria fazer, deveria pensar em fazer, como ela nos dá pontos negativos que talvez a gente deveria prestar mais atenção e corrigir, mas é uma péssima ferramenta para fazer diagnósticos da vida atual, a não ser que os problemas da vida atual estejam relacionados a problemas estruturais, estejam relacionados a problemas que são realmente kármicos, por assim dizer, né? Ainda que essa palavra karma, problemas kármicos, não pertença às religiões de matriz africana, esse conceito do karma não pertence às religiões de matriz africana, né? Mas para mais fácil entendimento vamos usar estes conceitos, tá? Só que para a gente poder fazer esse diagnóstico a partir da odologia, ou seja, a pessoa ela tem padrões repetitivos na vida dela, ela tem manifestações de determinadas situações que são padrões familiares, que são padrões repetitivos de uma vida inteira, a Cabala, então, ela vai nos ajudar a fazer diagnósticos a partir desses problemas estruturais. Só que ela não te ajuda propriamente ou integralmente a chegar nisso. Como eu disse, a gente tem que fazer todo um mapeamento anterior do conjunto de sinais, do conjunto de sintomas, né? Para poder chegar a um diagnóstico. Se você está passando por problemas pontuais na sua vida e etc., como eu disse, muito pouco provável a Cabala ela vai ser útil para poder fazer esses diagnósticos, tá ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco de genética e um pouco de odologia, de Cabala, né? Fazer essa analogia para a gente levar uma melhor compreensão para as pessoas que estão iniciando nessa prática. Tá ok? Então vamos lá. O que é genética? Genética é uma ciência, né? É uma rama da ciência que estuda o genoma das espécies. Ou seja, a genética é uma ciência que aparentemente surge com Mendel, que era um monge, um padre, né? Se não me engano, no século XVIII, não estou seguro disso, me foge agora na cabeça essa informação, e ele fez um estudo com ervilhas, com plantas de ervilhas, né? Aonde ele descobriu, por assim dizer, fazendo experimentos, que os ascendentes, ou seja, os pais, passavam determinadas características aos descendentes, aos filhos, né? Então ele pegou plantas de ervilha, fez experimentos, cruzamentos e descobriu que existe um padrão de herança, né? Então a genética é uma ciência que estuda o genoma das espécies. O que é o genoma? O genoma ele é o conjunto de material genético dos indivíduos, né? De cada espécie. Então, o nosso material genético ele é formado por ácidos que a gente chama de ácidos nucleicos, né? O famoso DNA. Então, o que é esses ácidos nucleicos? Para fazer bem simples aqui a explicação, são bases, o que a gente chama de bases nitrogenadas, né? São compostos químicos que codificam proteínas, né? Então, ou não. Então, o genoma é o conjunto de todo o DNA de um indivíduo, né? O que é, então, um gene? Um gene é a parte desse DNA que tem uma sequência específica de bases nitrogenadas, ou seja, desses compostos químicos, que vão codificar uma proteína. Então, o gene, ele é como se fosse uma receita de bolo, né? Ele tem uma sequência específica desses compostos químicos, e esses compostos químicos vão ter uma receita, por assim dizer, para fazer determinada proteína, né? Então a gente tem genes que são estruturais, que vão formar toda a estrutura do indivíduo, e genes que a gente chama de reguladores, tá? Esses genes reguladores, eles vão regular, obviamente, funções e outros genes. Então a genética é uma ciência, o genoma é o conjunto de todo o DNA do indivíduo, né? Dentro desse DNA a gente tem sequências específicas que formam proteínas, né? E o conjunto desses genes, ou seja, dessas partes do DNA que codificam
proteínas a gente chama de genótipo, ou seja, o conjunto de genes de uma determinada pessoa, tá ok? Então, genética, genoma, gen e genótipo. Então aqui a gente introduziu alguns conceitos bastante interessantes. Se você conhecia, coloca aí, né? Se você já estudou alguma carreira da área da saúde, você já deveria conhecer algumas escolas antigamente, não sei se hoje em dia, mas na época que eu estudei falava um pouco sobre isso. Agora a gente vai falar um pouco de um outro conceito que se chama fenótipo. O que é o fenótipo? Então o sujeito ele tem o seu genótipo com G, ou seja, o conjunto de genes, né, que vão dar todas as características daquele indivíduo e fazer aquele indivíduo funcionar, por assim dizer, né? Só que os nossos genes, eles se expressam fisicamente, né? Então, por exemplo, a gente tem um gene, por exemplo, né, vários genes que vão dar, por exemplo, a cor do olho, ou vão dar o tamanho do indivíduo, ou vão dar a cor do cabelo, a cor da pele, tudo isso é determinado pelos genes, né? Quando esse gene, ou seja, essa sequência do DNA, ele se manifesta fisicamente, através de características físicas, a gente chama isso de fenótipo. Então, fenótipo é a expressão física daquela receitinha de bolo que é o gene, né? E aí, hoje em dia, a gente tem outros conceitos mais atuais que a gente vai falar sobre epigenética e sobre ambioma. O que é o ambioma? O ambioma é justamente o indivíduo que tem o seu genótipo, ou seja, o seu conjunto de genes, ele não vive no espaço, no vácuo, né? Todos nós vivemos num contexto ambiental. A gente está 24 horas por dia se relacionando com o nosso externo, com o nosso exterior, né? Então, o genótipo, ou seja, o conjunto desses genes, em interação com o meio ambiente, a gente chama isso de ambioma. E justamente, né, essa interação com o meio, ou seja, o genótipo, a receitinha do bolo, convivendo em um meio ambiente com determinadas condições de temperatura, pressão política, social, etc, 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 ele vai permitir que esse genótipo se expresse através do fenótipo, né? Então, os nossos genes, eles se expressam ou não se expressam, ou se expressam de determinada maneira, dependendo da nossa relação com o nosso meio ambiente. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente achava que o genótipo, ou seja, o conjunto de genes de um indivíduo, ele era determinante, ou seja, estava tudo dirigido pela genética. Só que isso é uma inverdade, né? A gente tem características estruturais que são obviamente determinadas pela nossa genética, porém, nem sempre isso vai determinar tudo na nossa vida, né? Justamente a expressão desses genes, a expressão desse fenótipo, ele tem a ver não só com determinismo genético. Não é porque você... O que eu quero dizer? Não é porque você tem determinado gene que automaticamente você vai expressá-lo, né? A gente tem genes estruturais que vão se expressar, mas existem outros genes que podem se expressar ou não se expressar. A gente, dentro do nosso genoma, a gente tem, como eu disse, sequências específicas do DNA que vão fazer proteína e outras partes do nosso DNA que não necessariamente são genes, ou seja, aquilo ali não obviamente tudo tem funcionalidade, mas, entre aspas, aquilo ali não codifica proteínas, né? Não tem serventia. 98% do DNA humano, ele está como se fosse adormecido, ou ele é uma repetição, existem várias teorias, né? Ou seja, tudo isso que a gente é fenotipicamente, né? A maneira com que a gente é, a maneira com que as proteínas são sintetizadas no nosso corpo, ele vem de apenas 2% do nosso DNA. 98% do nosso DNA, ele não é codificado, né? Ele não é lido, por assim dizer. Então, todas as nossas características, tudo que é produzido e sintetizado no nosso corpo vem de 2%.
Existem, aqui agora eu não estou falando de genética, eu estou falando de uma teoria espiritualista que não tem nada a ver, em que o nosso DNA, justamente, né, ele vem atualizar de outras vidas. Então, ali, para além das informações, né, da receita de bolo para fazer o nosso corpo e fazer o nosso, além de fazer a estrutura do nosso corpo e fazer o nosso corpo funcionar, a gente tem ali informações de outras vidas, outras informações que podem ou não se expressar na nossa vida, tá? E aí surge um outro conceito, como eu disse, né, que a gente até então pensava que a genética determinava tudo. Hoje a gente entende que a gente está determinado geneticamente a grandes rasgos, a grandes traços, mas a expressão dessa genética, ela depende muito de fatores ambientais. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter um gene para o câncer, por exemplo. Ou ela pode ter um gene para problemas de colesterol, ou ela pode ter alguns genes para pressão alta, né? Só que não necessariamente aquela pessoa que tem o gene do câncer de mama, ou que tem os genes para pressão alta, ou que tem os genes para dislipidemia, elas vão manifestar essas doenças. Então a gente começa a ver que o ambiente em que a gente vive, a maneira com que a gente vive, ela também influencia, né? Ela influencia, inclusive, às vezes, em algumas situações, mais do que a genética propriamente dita, né? Porque são justamente a maneira com que a gente está inserido no meio ambiente, a maneira com que a gente se relaciona com esse meio ambiente é que vai fazer algumas coisas se expressarem ou não. E aí a gente tem hoje um conceito mais moderno que a gente está falando sobre epigenética. O que é epigenética? A epigenética ela vai falar de alterações que a gente tem para expressar ou não expressar genes que não necessariamente vêm de mutação do nosso DNA. Ou seja, os câmbios, as mudanças epigenéticas que fazem algo expressar ou não se expressar, elas não ocorrem na estrutura do DNA. Né? Não é um câmbio do gene em específico, ou seja, não é uma mutação da receita de bolo, senão que são câmbios em sequências reguladoras. Então a gente vai falar de ativação e inativação. Geralmente isso é feito, para quem quiser pesquisar depois, através, por exemplo, de um processo chamado metilação. Então a epigenética ela vai falar sobre isso, né? Sobre coisas que podem se expressar ou não se expressar, só que isso não é uma mutação do DNA, senão que regiões reguladoras que podem ativar ou inativar determinados genes. É por isso que uma pessoa, por exemplo, que tem marcadores genéticos ou que tem genes para determinadas enfermidades, dependendo da condição que ela vive, ou seja, desse ambioma, a genética, junto com o ambiente, a maneira de vida dela, aquilo ali pode se expressar ou não. Tá? Então até aqui a gente falou sobre conceitos de genética muito interessantes. A gente falou sobre o que é genética, sobre o que é genoma, sobre o que é um gene, sobre o que é genótipo, sobre o que é fenótipo, sobre o que é ambioma e sobre o que é epigenética. Tá ok? Agora a gente vai falar e vai fazer analogia disso com a odologia, com a cabala. Tá ok? Então vamos lá. Falei para vocês que a genética, né, é essa ciência. E o genótipo é os nossos genes. Da onde vêm os nossos genes? Biologicamente falando. Metade vem do pai, a metade vem da mãe, né? Esses cromossomas, eles se juntam, faz ali um processo de duas células haploides, ou seja, com metade da carga genética elas se juntam, fazem uma recombinação e dá ali um indivíduo totalmente novo. Só que agora a gente vai falar de conceitos espirituais que não tem nada a ver com genética, tá ok? O nosso DNA espiritual, ou seja, as informações, as receitas de bolo que vão falar aqui das nossas experiências, das nossas provas, dos nossos karmas, dos nossos dharmas, né? Aquilo que a gente escolheu passar aqui através de contratos, através do nosso Odu, através de infinitas coisas, né? Em que a gente escolhe para poder vir aqui para o planeta Terra e reencarnar, por assim dizer, eles não são necessariamente
herdados do pai e da mãe. A gente tem parte da nosso DNA espiritual, ou seja, da nossa informação espiritual, ela vem, como eu disse lá no começo do vídeo, das nossas próprias experiências aqui no planeta Terra, né? Então, o nosso DNA espiritual, por assim dizer, é um recompilado de informações daquilo que a gente vai fazendo. A gente fez coisa boa, tem informação boa. A gente fez coisa ruim, vai ter informação ruim. Ou seja, tudo que a gente faz, pensa, sente, etc., né, nas diferentes vivências aqui nesse planeta, fica arquivado. Que nem o nosso corpo, está tudo arquivado no DNA, a gente tem então uma espécie de DNA espiritual. Parte desse DNA espiritual, ou seja, das informações daquilo que a gente é espiritualmente, vem das nossas vivências, né? Das nossas experiências em diferentes vidas aqui no planeta. Tá? Parte dessa informação vem também de padrões familiares. Né? Então, a gente tem parte que é só nossa, né? Que é fruto totalmente da nossa experiência. A gente tem partes que é da nossa família, porque querendo ou não, existe um entrelace de informações espirituais, obviamente, né, que são herdadas do pai e da mãe, e isso a gente consegue ver muito em processos familiares, né? Maldições familiares, padrões repetitivos familiares, que são do ponto de vista espiritual. Então a gente herda também parte, né, da nossa informação espiritual na atual existência, também tem parte ali da nossa família, não só do pai e da mãe, mas também de avós, tataravós, bisavós, etc. E a gente tem parte que vem do inconsciente coletivo, né? E o que acontece? Da mesma forma que para formar um novo indivíduo, ele tem metade da carga genética da mãe e metade da carga genética do pai, e essas duas células haploides, esses gametas se juntam, formam uma célula diploide, ou seja, uma célula ovo nova com uma informação única de um novo indivíduo. Quando a gente vem reencarnar aqui na Terra, é mais ou menos isso. Então a gente junta as informações que a gente tem de todas as nossas experiências, até a última, que é a mais atualizada, né? A gente junta parte das informações que vem do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, e parte que vem desse inconsciente coletivo. Junta-se todas essas informações e gera ou genera, por assim dizer, ali uma nova encarnação. Por que eu estou falando de conceitos que até agora parecem não ter nada a ver, e a gente já encaminha para o final do nosso vídeo para vocês entenderem e fechar e articular todas essas informações que a gente falou aqui, né? Então, segundo, né, as tradições de matriz africana, o que ocorre? Né? Nós, antes de vir reencarnar, vamos a determinada região do Orum, né? A determinada região do céu, em determinados lugares, planejamos e escolhemos o nosso Odu, o nosso destino. Esse Odu, esse destino, ele está baseado naquilo que a gente pede para a gente, naquilo que o nosso Anedá, que os nossos guardiões intercedem pela gente, aquilo que os nossos inimigos e detratores e etc. pedem para a gente, né? E tudo isso é, por assim dizer, baseado nas informações que você traz de outras vidas, né? O que muitas pessoas vão falar de merecimento. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma informação muito ruim, uma informação muito negativa, ou uma informação em que ela não tem a expansão para determinada coisa, ela não pode pedir. Por exemplo, uma pessoa que nunca estudou matemática, uma pessoa que não sabe nem o que é número, uma pessoa que não sabe nem o que é física e etc., não adianta ela chegar lá no Orum, na casa de Babá Jalá, para escolher o Ori dela, e depois no Palácio da Criação para poder escolher o Odu, o destino dela aqui na Terra. Não adianta ela falar assim, olha, eu quero ser o novo Einstein. Né? Por quê? Porque ela não tem a informação no DNA espiritual dela que permita ela fazer aquilo. Né?
várias passagens dos Odus e de ensinamentos de alguns grandes estudiosos, eles falam isso, né? Então, que parte daquilo que a gente pode escolher aqui na Terra, parte daquilo que a gente pode pedir, etc., ele é permitido de acordo com o nosso nível de informação que a gente tem. Só que não é só isso, né? A gente tem, como eu disse, também os nossos guardiões que podem pedir ou interceder por a gente. E existem as inimizades, né, os desafetos que a gente tem, que também pede contra a gente. Né? Quando a gente vai falar sobre Elenini, por exemplo, existe uma divindade que nos manipula para pedir contra a gente mesmo. Nas mesmas passagens de Elenini, eles falam que Deus não nega nada para ninguém. Então, tudo que você pede, se você tem informação para viver aquilo, Deus concede. Só que Elenini te manipula para pedir coisas negativas contra você e, como Deus não nega nada para ninguém, ele também aceita os desafetos, os pedidos dos desafetos contra você. Por exemplo, pessoas que têm inimigos de vida, né? Pessoas que têm perseguidores de vida, isso é um padrão muito comum aqui no planeta Terra. Nossa, mas eu não fiz nada, por que fulano faz isso comigo, e etc. Né? Já vi, e isso existe, né? Muitas pessoas, por exemplo, que vai lá e planeja uma encarnação. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. E aí vai lá o seu inimigo e fala, olha, eu quero nascer perto dele porque eu quero ir lá infernizar a vida dele. Né? Então a nossa encarnação ela é um conjunto de fatores. Quais são esses conjuntos de fatores? As informações que a gente tem de outras vidas, a informação, querendo ou não, a gente herda do inconsciente coletivo ao qual a gente está imerso, a gente herda dos padrões familiares da qual a gente vai nascer, e também tem os pedidos ali, como eu disse, né, dos nossos guardiões, e também de possíveis desafetos, e mais a manipulação que a gente tem ali em relação a Elenini. Uma maneira da gente investigar esses padrões kármicos, ou esses padrões encarnatórios, por assim dizer, é através da odologia. Né? Isso não tem nada a ver com Ifá, isso não tem nada a ver com a religião, a cultura tradicional iorubá, o Ixexelakibá. O africano comum e corrente, ele não faz cabala, ele não faz odologia, ele não faz numerologia. Por quê? Porque ele acredita que para acessar o Odu, ou seja, para acessar as informações que o sujeito pediu para passar aqui antes de vir reencarnar, ele faz isso através de obrigações. Né? Só que nós ocidentais, através da mescla de culturas, da mescla de conhecimentos e etc., o que a gente fez? A gente pega uma coisa daqui, uma coisa dali, estuda e desenvolve novas técnicas, desenvolve novas coisas. Né? Existem várias maneiras de se investigar encarnação, de se investigar coisas boas e coisas ruins e padrões encarnatórios. A própria iniciação para descobrir o seu Odu, né? Através de uma consulta de oráculo, tem gente que faz regressões, etc, etc. E uma das maneiras, as mais simples, mais básicas, mais rudimentares de ter essas pistas daquilo que eu escolhi passar aqui no planeta, é através da odologia. Então, quando a gente pega a data de nascimento de uma pessoa, faz cálculos, chega-se a números, ordena-se esses números em posições específicas, né, dentro de cruzinha, triângulo, não importa a maneira como que você faz, o que a gente está tendo acesso ali são informações estáticas que podem nos dar pistas sobre esse somatório de coisas que são levadas em considerações quando o indivíduo vai escolher o destino dele antes de reencarnar. Né? Só que, como eu disse, agora a gente vai voltar para os conceitos genéticos. Né? Suponhamos que o seu pai tem pressão alta, suponhamos que a sua mãe tem pressão alta, e na hora do cruzamento dos genes do seu pai e da sua mãe para te formar, juntou aquilo tudo ali, você acaba também tendo o gene, né? Ou o gene não, porque a pressão alta, por assim dizer, ela é multigênica, não é só um gene, são vários genes que atuam ali. Você acaba herdando do seu pai e da sua mãe os genes para ter pressão alta, câncer, diabetes, qualquer enfermidade, por assim dizer, ou a cor do olho, etc. Né? Aquilo ali pode se expressar ou não. Ou seja, você tem aquela informação.
Aquela informação, ela pode se expressar ou não, dependendo da maneira com que você vive, dependendo da maneira do ambiente que você está inserido, dependente dos seus hábitos e etc. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma genética muito boa para ter um físico muito bom. A gente sabe, por exemplo, que a quantidade de massa muscular, a estatura, está ligada à genética, a traços estruturais, por exemplo. Né? Mas imagina você uma pessoa que tem uma genética para ser um maromba, para ser o Arnold Schwarzenegger, né? Que tem uma genética maravilhosa. Se essa pessoa ela não come, se essa pessoa não tem acesso à alimentação adequada, se essa pessoa passa por fome, ela jamais vai desenvolver isso. Né? A mesma coisa, uma pessoa que não tem uma boa genética para construir massa muscular, mas se ela intensifica a quantidade de exercícios que ela faz, se ela suplementa a alimentação dela, ela vai conseguir resultados tão qual aquele que tem a genética. Entendeu? Então, esse é o ponto fulcral desse vídeo. A odologia, a cabala, ela nos dá informações gerais, tá ok? São informações gerais, são possibilidades gerais da nossa informação genética espiritual, do nosso DNA espiritual. Esse DNA espiritual está influenciado por várias coisas, igual a gente viu aqui nesse vídeo. Né? E aquilo ali, ele pode se expressar ou não se expressar. Ele pode se expressar de um jeito A, pode se expressar de um jeito B, de um jeito C, ou de um jeito D, ou não se expressar. Ou determinada coisa pode se expressar e determinada outra coisa pode não se expressar. Tá ok? Então, a odologia, a cabala, ela não deve ser levada como generalização. Por quê? Porque se a gente for pegar, né, os odus e fazer ali, a gente vai ter muitas pessoas vivendo a mesma coisa, porque né, existe um limite matemático de combinação de odus e de cabala, por mais que seja amplo. Se você pega a cruzinha que tem 5 pontos e multiplicar 5 por 16 e fazer, eu não sei o número, mas vai dar mais de 300. Né? Mas se a gente considerar um mundo com 8 bilhões de pessoas, a gente achar que só tem 256, ou 16, ou 300 e poucas características ou Odu, isso é muito limitado. Né? A gente tampouco pode determinar aquilo, porque aquilo pode se expressar ou não. Né? E aquilo pode não serve para fazer um diagnóstico de determinadas situações, porque muitas situações que a gente vive aqui no planeta não tem a ver com esse DNA. Né? Não tem a ver com as nossas escolhas pré-programadas, tem a ver com as coisas que a gente fez aqui nesse planeta. E Fá, quando diz Jaculeian e Aculembá, é que a gente pode escolher um destino e viver aquilo ou não. Né? Então, muitas coisas que as pessoas tentam investigar em cabala não tem base karmática, não tem base encarnatória. Aquilo ali a pessoa desenvolveu nessa própria vida. Né? Não é uma questão que ela trouxe aquilo de outras vidas para viver aqui. Ela acabou desenvolvendo aquilo ali dessa própria vida. Né? Então a cabala, ela nos dá, a odologia, ela nos dá pistas muito interessantes para quem tem, principalmente, questões encarnatórias muito profundas, que são identificadas, que são mapeadas previamente. Né? E mesmo ela nos dando essas informações, a gente não pode determinar somente através da cabala. Né? Sempre o oráculo, sempre o jogo, ele é mandatário. A gente tem aquelas informações e a partir daquelas informações a gente consegue ir ao oráculo e fazer um estudo daquelas informações para ver se aquilo está expressando na vida de uma pessoa ou não e como aquilo está se expressando na vida de uma pessoa. Tá? Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Tá? Então, muito cuidado ao fazer determinações, muito cuidado ao fazer generalizações com cabala, porque ela é limitada. Ela é limitada para fazer a maioria dos diagnósticos, tá? Ela é limitada também, até mesmo quando a gente tem as informações, porque essas informações elas precisam ser verificadas. Verificadas não só no oráculo, para que o oráculo possa confirmar, um oráculo dinâmico ao vivo, né? Porque aí a gente tem informações que não são estáticas, mas também verificar com uma consulta, com a anamnese. Olha, tem isso na sua vida? Isso está acontecendo na sua vida? Isso não está acontecendo na sua vida? E etc. Tá ok? A cabala é muito interessante. Né? Se você vai fazer, por exemplo, estudos de personalidade, de
coisas de personalidade, né, de profissões, gostos, maneira com que a pessoa age, etc., ela é muito interessante. Né? Ela é muito mais interessante, às vezes, para isso, para a gente poder ver potencialidades, para a gente ver determinados traços de personalidade, potencialidades da nossa personalidade, de dons e etc., como também potenciais negativos que podem nos atrasar, eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Do que para a gente fazer determinismos de questões kármicas, tá? E nem se falar em orixá. A gente utiliza a cabala para poder ter hipóteses, né? Hipóteses sobre determinados orixás ancestrais e conjunturas. Mas lembrando, sempre o jogo, não importa se é búzios, obi, etc., o jogo ele é mandatário. Novamente, muito obrigado se você chegou aqui até o final. Peço novamente que você curta, assine as notificações do canal e, se puder, comente e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.